Olá, seja muito bem-vindo ao canal do Instituto do Movimento da Tradição Teonomista Reformada Brasileira. Eu sou Caleb Elias de Carvalho Barbosa e você está acompanhando a série O Pacto do Domínio, Gênesis, na qual estamos explorando, a partir dos primeiros capítulos da Escritura, os fundamentos da missão cultural e do domínio humano sobre a soberania de Deus. Nos episódios anteriores, vimos que o homem foi criado à imagem de Deus para exercer domínio sobre a criação, um domínio sacerdotal, profético e real, sempre sob a aliança do Senhor e em submissão à sua lei. Neste quarto episódio, trataremos de uma dimensão fundamental dessa missão, o tempo. O tempo não é um acidente cósmico, nem um ciclo impessoal e eterno, como pensavam as religiões pagãs da antiguidade. Na cosmovisão bíblica, o tempo é criação de Deus. Ele tem começo, tem estrutura e tem propósito. O tempo foi moldado e santificado pelo próprio Criador para servir como ambiente do pacto, como espaço rítmico onde o homem deve viver, trabalhar e cultuar em obediência ao Senhor. Em Gênesis 1, 5 a 2, 3, vemos o próprio Deus criando o ritmo da história. Dias com manhã e tarde, trabalho e descanso, e uma semana que culmina no sábado. Isso não é apenas descrição cronológica, mas fundação teológica e ética. O tempo é, desde o princípio, uma moldura litúrgica e cultural. Cada dia da criação manifesta propósito, ordem e vocação. E ao fim de tudo, Deus estabelece um padrão: 6 dias de trabalho, um dia de repouso. O calendário, um domínio piedoso. Portanto, este episódio explorará como o homem é chamado a exercer domínio dentro da estrutura temporal criada por Deus. Veremos que o tempo é um dom, mas também uma responsabilidade. O homem não é senhor do tempo, mas servo do Senhor do tempo. E isso inclui o labor diário, a observância do ritmo semanal e a consagração do sábado como sinal do pacto e do reinado divino sobre a história. Vamos considerar como o trabalho não é um castigo, mas uma vocação. Como o descanso sabático não é um luxo moderno, mas um mandato eterno. E como o calendário bíblico é um reflexo da autoridade de Deus sobre o curso da civilização. Neste episódio, aprenderemos que dominar a Terra exige obedecer a Deus no uso do tempo e que nenhuma cultura pode prosperar verdadeiramente enquanto ignora o ritmo sagrado que Deus estabeleceu desde o princípio. A primeira declaração da Escritura já nos coloca dentro de uma estrutura temporal. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Gênesis 1:1. Essa afirmação estabelece mais do que o início do espaço físico. Ela inaugura o próprio tempo. Deus, eterno e atemporal em seu ser, cria o universo com começo, com sequência, com direção. O tempo, portanto, é uma coisa criada, não uma realidade autônoma ou divina. Ele é delimitado, ordenado e governado por Deus, que o estruturou desde o início
como ambiente pactual no qual o homem deveria viver e exercer sua missão. O relato da criação se desenvolve em 6 dias, com a repetição deliberada da expressão houve tarde e manhã, o primeiro dia, o segundo dia, e assim sucessivamente. Cada dia tem começo e fim. As separações, distinções, progressão. Não se trata de mitologia cíclica, mas de um avanço ordenado e teleológico, com propósito definido. O mundo não surge do caos ou do acaso, mas de uma palavra criadora que estabelece ordem, ritmo e sentido. Cada etapa da criação é cuidadosamente organizada, refletindo a natureza sábia e ordenadora de Deus. Esse padrão de dias forma o que podemos chamar de estrutura litúrgica da realidade. O tempo não é neutro, ele carrega em si o selo do Criador. A alternância entre manhã e tarde, luz e trevas, trabalho e descanso, estabelece um ritmo teológico para a existência. Isso não é algo secundário ou pragmático, mas fundamental. Deus não apenas criou o tempo, ele santificou a maneira de vivê-lo. Essa ordenação dos dias também aponta para a pedagogia divina. Deus não criou tudo de uma vez, mas em etapas sucessivas, como um mestre artesão que modela a criação de forma progressiva. O homem, ao ser criado no sexto dia, entra no mundo que já foi ritmado por Deus, que deve agora viver dentro dessa estrutura e não contra ela. A função teocrática do homem inclui o reconhecimento do tempo como território da obediência. O pecado, porém, distorceu a percepção do tempo. O paganismo antigo passou a ver o tempo como cíclico, repetitivo, preso ao eterno retorno dos deuses e das estações. O homem moderno, por outro lado, trata o tempo como autônomo e vazio, algo que pode ser usado ao bel prazer do indivíduo ou do Estado. Ambos os erros rompem com a concepção bíblica. O tempo não é nem cíclico, nem neutro. Ele é linear, ordenado, moral e teocrático. Por isso, recuperar a teologia do tempo é fundamental para qualquer reconstrução cultural e civilizacional. O domínio humano só é legítimo quando exercido dentro da ordem temporal estabelecida por Deus. Isso inclui não apenas reconhecer os limites e ritmos da criação, mas também honrar o que virá a seguir. No sétimo dia, o descanso sabático. Dentro da estrutura ordenada do tempo, criada por Deus, o trabalho é estabelecido como uma das expressões mais fundamentais da vocação humana. Gênesis 2,15 declara: Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden, para o cultivar e o guardar. O homem não foi criado para a ociosidade, nem para a contemplação passiva, mas para o serviço ativo. A tarefa de cultivar e guardar o jardim é, ao mesmo tempo, uma função prática, ética e teológica. Trabalhar é servir a Deus na terra. Trabalhar é exercer domínio. Trabalhar é expandir a ordem criacional e edificar cultura
sob a bênção de Deus. Importa destacar que esse mandamento ao trabalho foi dado antes da queda. O labor, portanto, não é maldição, mas mandato. O fardo do tempo, quando vivido sob a ordem divina, é leve. O que torna o trabalho penoso é o pecado, que introduz frustração, fadiga, vaidade e opressão. Gênesis 3, 17 a 19. Eclesiastes 2, 22 a 23. Mas o princípio do labor permanece bom e deve ser entendido como um ato de mordomia santa. O trabalho do homem no Éden e além dele deveria ser criativo, produtivo, protetivo e contínuo. Ao cultivar a terra, ele desenvolve os potenciais dados por Deus na criação. Ao guardar o jardim, ele preserva a ordem, a santidade e a beleza do lugar. Essa combinação de cultivo e guarda mostra que o trabalho tem uma dimensão construtiva e conservadora. O homem deve avançar, sim, mas sem destruir. Deve transformar, mas sem corromper. Deve dominar, mas sem violar. Esse modelo bíblico de trabalho se opõe frontalmente às visões pagãs e humanistas. Para os gregos antigos, o trabalho era visto como indigno, uma tarefa para servos. Na modernidade secular, o trabalho passou a ser idolatrado como meio de autodefinição e emancipação, divorciado de qualquer de si a noção de trabalho como ato factual, cultual e missional. A teonomia reformada reconhece que o trabalho é meio de serviço ao reino, não apenas meio de sustento. O cristão deve trabalhar como quem serve ao Senhor. Colossenses 3:23. Sabendo que cada ato de labor legítimo é uma contribuição para a edificação do mundo sob os preceitos divinos. Não há neutralidade no trabalho. Ou ele será exercido sob a lei de Deus, ou será distorcido por ídolos, ganância ou desordem. Além disso, a forma como o tempo é utilizado no trabalho revela o senhorio que se reconhece. Quem controla seu tempo revela quem é o seu Deus. A produtividade sem propósito é vaidade. A ocupação sem direção é escravidão. Mas o trabalho sob o jugo de Cristo é leve, significativo e frutífero. Ele é parte essencial da missão cultural. Portanto, recuperar a teologia do trabalho é parte central da reconstrução teológica. É preciso restaurar a dignidade do labor, a santidade das vocações e o propósito factual de cada tarefa humana. Trabalhar para o homem piedoso é cultivar o mundo para a glória de Deus. No clímax da narrativa da criação, Deus institui o sábado. E havendo Deus acabado no dia sétimo a sua obra que tinha feito, descansou no sétimo dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou. É a primeira vez na história da criação em sagrado. O tempo é santificado. O sétimo dia é elevado acima dos outros dias. Não por conter em si alguma propriedade mística, mas porque Deus o separou, o abençoou e nele repousou. O sábado, portanto, é a coroa do tempo, o ponto culminante da ordem criacional e o sinal visível da aliança entre Deus
e o homem. Ao contrário do que pensam muitos cristãos contemporâneos, o sábado não foi instituído pela primeira vez no Sinai, mas no Éden, antes da queda, antes de Moisés, antes de Israel. Isso mostra que ele é universal e criacional, não apenas cerimonial. Ele foi dado ao homem como parte como sinal de que todo o tempo pertence a Deus. O sábado não é um intervalo entre dias produtivos, mas a meta da criação em comunhão. Esse repouso não era a ação soberana, que a obra está completa, perfeita e ordenada. Na internet, então eu vou começar um pouco antes de onde eu havia parado. Bom, Deus repousa para mostrar que a obra está completa, perfeita e ordenada, e ao abençoar esse repouso, ele o oferece ao homem como um modelo que o homem é autônomo, que não há tempo sagrado, que não há ritmo divino, e que tudo gira em torno do trabalho humano. Por isso, tanto o paganismo antigo, com seus calendários astrológicos e ritos cíclicos, quanto o humanismo moderno, com sua glorificação da produtividade contínua, negligência do culto, são reverentes. O sábado, por outro lado, é uma
instituir para o repouso escatológico prometido. Ele é memorial da criação. Êxodo 20:11. Sinal da libertação. Deuteronômio 5:15. E sombra do descanso eterno em Cristo. Hebreus 4:9-11. A sua observância, portanto, não é um risco de afirmação cultural e ética do reino de Deus. Além disso, o sábado regula o trabalho humano. Ele estabelece um limite sagrado. 6 dias trabalharás, mas o sétimo dia é do Senhor teu Deus. Isso significa que o homem não pode transformar o tempo em ferramenta de opressão, nem viver sob a tirania da produtividade sem limites. O sábado ensina que a criação pertence ao Criador de escravizarem o indivíduo sob o pretexto do domingo cristão. Mantém esse princípio. O povo de Deus se reúne no primeiro dia da semana da ação. Observar o descanso sabático é, portanto, um ato de resistência cultural, um protesto contra os ídolos do tempo, da produção, da economia e do Estado. É uma proclamação. Deus reina sobre o tempo e nós somos seus servos. Bom, pessoal, é isso. Espero que tenham gostado. Deixe seu like, comente no vídeo e compartilhe com outras pessoas. Obrigado pela sua atenção, por ter assistido o vídeo até o final. E nos encontramos no próximo vídeo dessa série do canal do Instituto do Movimento da Tradição Teonomista Reformada Brasileira. Um forte abraço e até mais. Deus abençoe.